Chegar até aqui só foi possível pela misericórdia e pelo propósito divino. É porque a soberana vontade de Deus assim deseja. Mas por quê? Não somos melhores do que aqueles que já partiram. Se ainda estamos neste mundo, devemos perguntar ao Senhor: há algo ainda para ser feito? Enquanto estivermos nesse mundo, sabemos que devemos honrar e exaltar o nome do Senhor e a sua preciosa palavra. O testemunho, ele deve ser autêntico, e a nossa vida deve glorificar o nome do Senhor. O tempo se abrevia, e a qualquer momento o Senhor virá. Enquanto estivermos neste mundo, é necessário observarmos os conselhos da palavra de Deus para não sermos levados pela opressão que paira sobre os habitantes dessa terra. Quero deixar para os irmãos alguns desses preciosos conselhos. Primeiro, irmão, não espere dias melhores aqui nessa terra. O Senhor Jesus disse que os dias são maus. Não confie nos homens, mas nos cuidados e provisões do Senhor. Em Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 34 diz assim: não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esses versículos nos dão pelo menos 3 conselhos: não ficar ansioso, priorizar sempre a vontade de Deus e confiar no Senhor. Enquanto estamos aqui nessa Babilônia, como devemos nos comportar diante de uma geração que insiste em continuar caminhando em direção oposta à vontade de Deus? No Salmo 118, versículo 24, diz assim: esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Mas nele quem? No Salmo 25, versículos 5 e 6 diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, a pedirmos ao Espírito do Senhor que Ele venha nos guiar na sua verdade e nos ensiná-la. Porque Deus é o Deus da nossa salvação e por Ele devemos esperar todo o dia. No Salmo 90, no versículo 12, 13 e 14, nos exorta: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Veja o que diz, irmãos: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Temos uma alma saciada somente pela graça e pela misericórdia do Senhor. No Salmo 85, versículo 6 diz: não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Em Provérbios, no capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Observa, irmão, confiar no Senhor de todo o coração, não parcialmente. Não confiar no próprio entendimento, mas reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Será que Deus pode ser reconhecido em todos os nossos caminhos? Será que existe alguma área da nossa vida que Deus não tem tido acesso, que a sua palavra não tem influenciado, não tem tratado? Existe alguma área da nossa vida
seja ela conjugal, pessoal, profissional, espiritual, mas aonde Deus, ele não tem acesso, onde a palavra de Deus não pode entrar porque nós não permitimos, nós não deixamos que a influência da palavra de Deus venha moldar, polir. Temos dupla personalidade. Outro conselho importante que a palavra de Deus nos dá é investir no nosso relacionamento com Deus. Em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O Senhor nos exorta a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vemos algo semelhante em Oséias, no capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. A chuva seródia são as últimas chuvas que fortalecem as plantas e fazem os grãos amadurecerem para a colheita. O irmão está entendendo? A colheita está próxima, meu irmão, minha irmã. Daqui a pouco o Senhor dos Senhores virá e haverá prestação de contas. Muito em breve, o Senhor da colheita, o Senhor da seara, ele vai se manifestar. Outro conselho importante que a palavra de Deus nos dá é nos apresentarmos para servi-lo. Em Romanos capítulo 6, versículo 13 e 14, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esses versículos nos orientam a não nos apresentarmos para servir ao pecado, mas como instrumento de justiça, nos apresentarmos para servirmos a Deus como vivos dentre os mortos. E é interessante, irmãos, que o que temos visto em nossos dias é que pessoas que não tiveram a experiência de novo nascimento, não são vivos dentre os mortos e, entre aspas, dizem que servem ao Senhor. Aqui diz, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Você deve apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O seu corpo tem sido apresentado a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional, ou ao olhar para o seu corpo, ao olhar para a sua vestimenta, para o seu comportamento, para as suas atitudes, para as suas palavras, você não pode dizer que seu corpo, ele glorifica o precioso nome do Senhor. Ele é agradável a Deus? Faça essa análise. Seja abundante na obra do Senhor. Semeie a palavra de Deus. Podemos servir a Deus e a palavra de Deus nos ensina a sermos abundantes nisso. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 57 e 58, diz: Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Em 2 Crônicas, no capítulo 15, versículo 7, diz:
Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Não fique desanimado com o resultado que te dá a impressão que o seu esforço na obra do Senhor tem sido em vão. Mas isso não é verdade. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 ao 17, diz assim: E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro suave do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Veja, irmão, o aproveitamento é 100%. Quem serve a Cristo não prega em vão. E quem serve a Cristo não prega para agradar o homem. Seja nos que se salvam, seja nos que se perdem, o resultado é 100%. Outro conselho que a palavra do Senhor nos dá é que nós devemos remover os obstáculos da nossa vida espiritual. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 4, diz assim: Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Observe o que diz aqui esse versículo, irmãos. Deixemos todo o embaraço. A palavra deixar quer dizer tirar do caminho, remover. Remover o quê? Todo o embaraço. A palavra embaraço, ela quer dizer carga, peso, estorvo. Você sabe o que é um estorvo? É aquilo que te impede, é um obstáculo, um embaraço para você realizar aquilo que Deus quer que você faça. Isso pode ser uma pessoa ou uma coisa. Versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Essa passagem de Hebreus, ela nos dá uma orientação de que nós devemos deixar todo o embaraço. Faça uma autoanálise, ou autoexame. O que foi que embaraçou sua vida nesse ano que está terminando? E aquilo que você tem observado que impediu o seu desenvolvimento, o seu crescimento na sua vida espiritual. Você vê que você poderia ter crescido muito mais, poderia ter desenvolvido muito mais no conhecimento, na fé, na obra do Senhor, mas aquela determinada carga, aquele determinado embaraço que você precisa remover do caminho e você ainda não fez. Você tem protelado, você tem administrado uma situação que está se tornando cada vez mais um estorvo para a sua vida espiritual. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 2 ao 5, diz assim: E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita, de novo, irmãos, se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. De novo, a palavra embaraçar refere-se a coisas que impedem o seu desenvolvimento e o seu desempenho. Essa palavra também tem um sentido de um soldado que se embaraça com a própria armadura. Imagina coisas que estão trazendo embaraço até mesmo no desenvolvimento do seu trabalho. Talvez você está se embaraçando no desenvolvimento da obra que Deus quer que você realize, por falta de aprimoramento, por falta de submissão à vontade de Deus.
Talvez você está querendo fazer algo ou está realizando algo e achando que aquilo ali está de acordo com o que Deus quer que você faça, mas por falta de conhecimento melhor, por falta de consultar ao Senhor, você está vendo que ao invés de você desenvolver a obra de Deus como Deus quer que ela desenvolva na sua vida, você tem trazido embaraço, dificuldade com a própria armadura, com a própria arma. Você imagina um soldado embaraçado com a própria arma, embaraçado com o próprio equipamento de guerra? Olha o que diz o versículo 5. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. A palavra legitimamente, no grego quer dizer conforme a regra, segundo as normas. Há muitas pessoas que estão dizendo, olha, é para o Senhor. Eu vou usar as minhas técnicas, eu vou usar as minhas estratégias, mas essa estratégia que você está usando, esse modo que você está usando, ele é legítimo? É conforme a regra do Senhor? É conforme a lei do Senhor? Você não tem ouvido isso? As pessoas dizerem, olha, temos que fazer um culto para agradar os jovens. Você já parou para pensar como a igreja, ela está fazendo de tudo, usando técnicas de marketing, técnicas para trazerem as pessoas e prender as pessoas nos cultos? E eles dizem que isso é estratégia. Mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente, segundo as regras. Outro conselho que a palavra de Deus nos dá é que nós nunca devemos perder o foco. Em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15, diz assim: Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta, e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Meus irmãos, nessa época do ano, muitos estão desejando boas festas. Feliz Ano Novo. Estão distribuindo votos de felicidades para tudo e para todos, seja para conhecidos, amigos e até desconhecidos. Que no próximo ano todos os seus projetos sejam realizados. Muita saúde e dinheiro no bolso. Não é isso que todo ano se ouve? À meia-noite vem os fogos, muita bebida e comida. Quantas pessoas vão para as praias para ver o grande espetáculo promovido por uma sociedade cada vez mais afogada em si mesma? No dia seguinte, a pessoa se depara com os mesmos problemas, com as mesmas aflições. E aí ela percebe que o que muda é só o calendário. Quantas vezes isso já se repetiu ao longo dos anos? A cada ano a sociedade só desce ladeira. A igreja indo de mal a pior. Os escândalos estão se tornando uma rotina tão peculiar que os chamados cristãos já estão se acostumando. É comum saber que um pastor fala palavrão e ainda tem a coragem de dizer que é profeta. E muitos ainda acham graça disso. Os títulos de pastor e de crente não são mais sinônimos de respeito, mas de chacotas. Vemos os apelos da carne, como a cobiça, a sensualidade, a depravação, o amor ao dinheiro, no meio dos ditos cristãos e ainda assim, tudo parece comum. É normal, dizem eles, quando deveriam ser tratados
como escândalos e motivo de disciplina e correção, mas não são. Hoje, essas práticas estão dentro de uma normalidade assustadora. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 ao 6 diz: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meu querido irmão, minha irmã, faça uma análise, um balanço da sua vida com Deus, do seu relacionamento com o Senhor. Não te enganes com política, com promessas, com profecias de que esse mundo será um mundo maravilhoso no ano que vem. A palavra de Deus nos diz que os dias são maus e que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Faça uma análise da sua vida com Deus. Faça um balanço. O que é que tem embaraçado a sua vida cristã? O que é que tem sido um estorvo, um peso na sua vida cristã? O que é que tem impedido você de ter um relacionamento mais íntimo, mais profundo, mais estreito com o Senhor? Ore ao Espírito Santo, fala com Ele. Peça para que Deus lhe mostre o que é que tem sido o embaraço na sua vida. Talvez você até já detectou o que é. E você precisa regar com oração. Senhor, qual é a atitude que eu tenho que tomar? O que é que eu tenho que fazer, Senhor? Para que agora, no início de um novo ano, eu possa crescer na minha vida espiritual. Eu preciso de uma comunhão mais íntima. Eu preciso, Senhor, estar mais afinado com a Tua palavra, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em Miqueias capítulo 2, versículo 10 diz assim: Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Aqui não é o nosso descanso. O lavado e remido no sangue do Cordeiro aguarda o grande dia do encontro com o Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos numa terra estranha. E o nosso alvo é a vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos e bendizemos o seu precioso nome, Senhor. Te agradecemos por este ano que está se findando e porque o Senhor tem cuidado de nós. A tua palavra diz: até aqui nos ajudou o Senhor. A tua palavra nos diz que o Senhor é nossa pedra de auxílio. E pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, naquilo que erramos, naquilo que falhamos. Eu peço, Senhor, que o teu Espírito venha trazer à nossa memória aquilo que poderíamos ter feito melhor, aquilo que nós poderíamos fazer e não fizemos. Senhor, que neste ano que se inicia, não seja simplesmente a mudança de um calendário na nossa vida, mas seja uma mudança de atitudes, seja o assumir de um compromisso com a Tua palavra, seja o propósito, Senhor, de cada vez mais estarmos perto de Ti. Não nos intimidarmos com aquilo que é politicamente correto dentro da própria igreja, dentro do próprio seio dos ditos cristãos, mas permanecermos firmes na Tua palavra e não cedermos, Senhor, aos caprichos da carne. Senhor, recebe a nossa gratidão, toma a nossa vida, Senhor, e usa para a honra e para a glória do Seu precioso nome.
Muito obrigado, Senhor. Aceita a nossa oração e a nossa gratidão. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.